Olá, amados no Senhor. Eu estou bem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade às nossas lições. Depois de nós termos estudado sobre a fé, eis que chegou o momento de falarmos sobre o tema mais falado da Bíblia, ou o tema mais falado da atualidade, ou de todos os tempos, que é a salvação. Que a Bíblia fala muito sobre a salvação. Eu acredito que deves ter certas dúvidas sobre este conceito. Estamos a ser salvos de quê? O que é isso de salvação? No vídeo passado nós falamos da definição sobre a salvação. Pode acessar aí em Susana Chuquela, vai ver aí o que é a salvação. Mas vamos fazer um pequeno briefing só para saber o que é a salvação. Salvação é a mudança do estado de condenação em que um pecador se encontra por causa do pecado, para um estado de bem-aventurança para o qual é conduzido pela graça de Jesus. Portanto, se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e crer que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Somos tirados se crer e obedecer, né? Então saímos daquele estado de maldade para o estado da bem-aventurada, passamos a ser considerados e chamados filhos de Deus. Chamamos a Deus de Abba Pai. Amém. A palavra que respondia essa questão era Efésios 2, versículo 3. Estando morto nos vossos delitos, portanto, nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Hoje nós queremos falar sobre conceito número 2. Por que o homem precisa de ser salvo? Você pode se perguntar, mas por que é necessário eu ser salvo? Ser salvo de quê? Por que é necessário ser salvo? Por quê? Para quê? Para que esse negócio todo? Então, nós somos salvos do lago do fogo. Lago do fogo, não é brincadeira não. Nem um conceito para nós brincarmos com ele. É coisa muito séria. E portanto, esta é a salvação é a única maneira de nós voltarmos a ter a comunhão que nós perdemos lá no Jardim do Éden, lá no Gênesis. É a única maneira de nós termos a comunhão, é termos a salvação em Cristo Jesus. Se nós abrirmos no livro de Gênesis, capítulo 1, vamos ver Deus fez o céu, a terra, as estrelas, os mares, as grandes baleias, tudo bonitinho, e fez um lugar chamado Éden, onde pôs lá o homem e a mulher, onde viveram. E Deus deu a lei a eles. Em Gênesis 2, versículo 17, nós vemos a lei que Deus deu. Diz, mas da árvore, aliás, 16 primeiro, 16 e 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não escondeu, deu essa lei ao homem e o homem não conseguiu. Por quê? Gênesis 3, versículos 1 a 19, nós vemos a queda. Por que nós devemos ser salvos? O segredo está aqui. Então, lá no Jardim do Éden, havia uma serpente sagaz, esperta, mas era a serpente personificada por Satanás. Era Satanás em pessoa que estava ali. Portanto, Satanás era um anjo de Deus e ele vivia com Deus, mas ele subiu orgulho no seu coração e a soberba, ele quis ser maior do que Deus, e ninguém é maior do que Deus. Deus lhe expulsou. Ele, juntamente com a terça parte dos anjos, foram expulsos da presença de Deus e caíram na terra. Portanto, na terra, Satanás, Deus fez um lugar, quero explicar esta parte do lago do fogo. Deus fez esse lugar onde Satanás e os seus anjos vão ser atirados para lá, para o lago do fogo. É para o diabo e os seus anjos, e não era para o homem este lugar. Mas o homem vai para lá por causa da desobediência. Todo homem que nasceu de Adão e Eva, portanto, vai para esse lugar por causa da desobediência. Não porque existem outros que não nasceram de Adão. Todos nascemos de Adão e Eva. Por isso, herdamos o pecado de Adão e Eva. Vamos todos para o lago do fogo. Nascemos, já estamos condenados para esse lugar. Portanto,
Portanto, Deus fez o Hades, o lago do fogo, para o diabo e os seus anjos. Portanto, esta serpente começou a conversar com Eva lá no jardim, questionando a ordem que Deus disse. Então, a mulher viu que a mulher não estava segura e ela também caiu na tentação e ela pecou. Portanto, cuidado conversar com a serpente. Ela aparece de várias formas. Pode aparecer numa outra pessoa, pode aparecer em situações. Portanto, ela sempre questiona tudo aquilo que Deus diz. A serpente questiona até os dias de hoje. Até o próprio nosso Senhor e Salvador, Satanás tentou a ele também. Ele distorce a palavra de Deus e te faz uma confusão. Cuidado conversar com a serpente. Ele mete dúvidas na sua cabeça que te faz duvidar de Deus e, infelizmente, você vai cair se conversar com Satanás. Mas se você ser forte e firme, pedir a Deus que te livre dessas coisas, Deus vai te ajudar. Então, por consequência do pecado, entrou a maldição, a vergonha, a culpa, o desejo de esconder, o medo, a insegurança, a perda de comunhão que eles tinham todos os dias com Deus. Eles perderam aquela comunhão, entrou o cansaço, a fraqueza e, como consequência, entrou a morte. Portanto, Gênesis 3 e 19 diz que do suor do rosto comerás o teu pão, porque tu és pó e ao pó voltarás. Portanto, por causa do pecado, entrou a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E vamos lá ver o que é isso de morte física. Já vimos, aliás, que é quando nós voltamos a uma separação. O nosso corpo volta para o pó, porque é pó, e a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus, que Ele deu, para prestar contas de tudo aquilo que você fez aqui diante, aqui debaixo do sol, porque volta porque Ele que deu esse espírito. Então, para nós irmos adiante, vamos lá ver o que é a morte espiritual. Morte espiritual é essa separação que nós temos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, então Deus já não aparecia lá para conversar com eles. Eles já não tinham relação. Deus é totalmente santo. Não há junção. É porque o homem é totalmente sujo. Já não há junção entre esses dois. Portanto, havia uma separação. Então, em Gênesis 3,15, nós vemos a primeira profecia de Deus. Deus diz que o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Portanto, é Jesus Cristo que veio. Depois nós vemos a história toda que Deus preparou o povo de Israel até chegar Jesus Cristo. Jesus Cristo faz a junção. Pega o nosso braço e o braço de Deus e nos junta. Portanto, não há como ir a Deus sem passar de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz esse elo de ligação entre nós e o Pai. Portanto, todos aqueles que passam de Jesus Cristo, eles já são considerados salvos. Portanto, esse é o processo da salvação. Morte espiritual, essa separa, quando já estamos separados, é o estado em que o mundo agora se encontra. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente, não têm comunhão com Deus. Por mais que tenham a Bíblia, tenham não sei o que, mas não lê, não se entregam a Deus. Portanto, estão mortas espiritualmente, estão sendo enganadas por Satanás. Mas se nós nos entregarmos, arrependemos dos nossos pecados, Deus é fiel e santo. Ele vai nos perdoar todos os nossos pecados. Nós seremos limpos e salvos em Cristo Jesus. É possível reverter essa morte espiritual que temos se nós crermos em Cristo Jesus. A morte eterna. Este é o estudo mais combatido da Bíblia e da atualidade. Portanto, a filosofia pós-moderna, essa mentalidade pós-moderna dos nossos dias não suporta a ideia de um lago de fogo eterno, um castigo eterno. Isso não é possível você ser castigado eternamente. Esse Deus não é amor, mas Deus é justiça e Deus não é homem para mentir. Ele diz a verdade e se Ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer, sim senhor. Lembra-se da parábola do rico e do Lázaro? Está em... Vamos lá ver um pouco na Bíblia. Está em Lucas 17, versículo
19 a 31. Pode ler. Essa parábola nos mostra exatamente o que acontece. Havia um rico que vivia regaladamente e havia um pobre Lázaro que jazia às portas daquele rico. Então, num dia, o Lázaro morreu. A Bíblia nos fala assim mesmo. Ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É lá onde vão os nossos espíritos, para o seio de Abraão. E o rico, a Bíblia diz que o rico morreu e foi enterrado lá no Hades, lá no inferno já. O rico conseguia ver de longe o Lázaro. Então, o rico começou uma conversa. Disse, olha, eu estou a ver o Lázaro. Pai Abraão, estou a pedir para que mandes Lázaro para trazer uma gotinha de água só para vir refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O que Pai Abraão disse? Disse, não há como esses virem para aí, não há como nós vimos para aí e nem vocês virem, porque há um abismo no meio de nós. Disse, tá bem, Pai Abraão. Pelo menos eu ainda tenho 5 irmãos, só para ver que a vida ainda estava a continuar. Eu ainda tenho 5 irmãos que vivem. Manda Lázaro para a casa do meu pai, para eles informar o que está acontecendo, para que eles não venham para este lugar. O que o Pai Abraão disse? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Também, Pai Abraão, manda para alguns dos mortos ressuscitar, para eles dizer o que está acontecendo neste lugar. O que o Pai Abraão disse? Disse que, olha, ainda que alguns dos mortos ressuscitem, eles não hão de crer. E é exatamente o que acontece. Ninguém crê, mas Jesus fala tanto desse lugar. Se nós lermos no livro de Mateus também, exemplo, Mateus 5, 22, Mateus 29 a 30, Mateus 10, 28, Mateus 11, 23. Acessa aí para ver na Bíblia. Mateus 16, 18, Mateus 18, 9... Então, são muitos lugares que Deus fala, ranger de dentes, lago do fogo, enxofre. São esses exemplos que ele dá para mostrar. Jesus parece que falou mais tempo do inferno para nos mostrar que nós não devemos ir para esse lugar. Então, Jesus nos adverte, não vá para esse lugar, mude de vida. E depois não vai querer, mas por que Deus tinha que fazer assim? Por que ele fez? Deus quis fazer o céu e a terra e você não deu nenhum palpite. Ele fez assim as coisas. O castigo é esse. O que você tem que fazer é a única coisa. Muda de vida, se não quer ir para esse lugar. Caso queira continuar na sua teimosia, eu consigo. Mas nós estamos aqui para lhe alertar que existe. Se eu não mudar de vida, também vou para lá. Mas eu gostaria que a gente se encontrasse lá no céu, encontrasse no paraíso de Deus e conversarmos da vida e conversarmos de coisas maravilhosas diante do nosso Deus. Muda de vida, irmão, porque Deus está à espera de mim e de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe assim e a sua família. Amém. Tá.